Filho, queridos irmãos, vamos à palavra do Senhor. Quero convidá-los a que abramos juntos 32 de Salmos e vamos meditar um pouco nessa palavra. Eu quero falar um pouquinho sobre restauração. Diga restauração. Ok, vamos ler Salmos de número 32 e vamos deixar o Espírito de Deus falar conosco de alguma forma maravilhosa que Ele quer falar. Ele sabe como você entrou aqui hoje, como você passou o dia. Ele sabe das suas preocupações. Ele sabe da tensão que está no teu coração. Ele sabe de todos os medos que lhe envolve. Então, Ele vai falar conosco. Glória a Deus. Vamos juntos? Gostei do fundo aí, ficou melhor, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é? Não é encoberto não, esconder não, é coberto, tá? Alguém cobriu. Se cobriu é porque tinha condições de fazer isso, tá? Vamos ler o 2, depois mais para frente leremos mais. Bem-aventurado o homem. Não atribui o quê? E em cujo espírito não, como é que está na Bíblia aí? Não há engano, dolo. Vamos mais um. Enquanto guardei o silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo. Outra versão, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Essa palavra, quando eu confessei, aí melhorou, né? Pois bem, daqui a pouco vamos ler mais. Segura aí, por favor. Obrigado, viu, Kio? Meus irmãos, eu quero falar um pouco com vocês sobre restauração. A palavra restaurar, ela é diferente da palavra reformar. Nós falamos muito de reforma por conta do grande evento ocorrido por volta de 1400 a 1500 até 1600, que é chamado de reforma e depois contra-reforma. Ou seja, a igreja que hoje nós chamamos de evangélica, gospel, ou protestante, por assim dizer, saiu de um movimento chamado Reforma, né? O mais conhecido deles, dentre tantos reformadores, é o Martinho Lutero. Mas teve o João Calvino, teve Knox, teve dezenas deles aí. Homens que estavam lá no seio da igreja católica, com todo aquele sistema religioso papal, e de repente sentiram-se tocados por Deus que muitas das coisas que eles estavam fazendo, praticando, dentro de um conjunto de normas, que eram os dogmas da igreja, não estavam de acordo com a palavra de Deus, não estavam em consonância com a palavra de Deus. A história, por exemplo, diz, tem até filme do Martinho Lutero, se alguém procurar para assistir, é muito legal. Um dia ele está indo para Roma com os bolsos e a bolsa cheia de dinheiro, né, cobrado lá na igreja, dinheiros de indulgências, gente comprava terreno no céu, porque quem quer ir para o céu? Quem quer uma casa no céu? Eu, tem que comprar. Então começa a pagar aqui para a gente poder, para Deus reservar a casa para você no céu. Então o povo com medo de ir para o inferno e não queria ficar no céu na casa de ninguém, porque ficar na casa da sogra, do filho não é legal. Então eu quero minha casa, então eu vou pagar. Então eles eram induzidos a isso, a pagar esse dinheiro. E eles levavam todo esse dinheiro para Roma. Um dia o Lutero está indo e no caminho o Espírito de Deus falou muito forte ao coração dele sobre essa questão de Romanos, parece-me que 8, né? Que fala da fé, que o justo viverá pela fé. Não é exatamente pelas obras, não que não tenha que haver obras, mas o justo viverá pela fé. Isso saltou ao seu coração, aos seus olhos, e ele começou então a entender de outra maneira a palavra e começou a fazer resistência em relação ao sistema romano, até que ele escreve 95 teses e ele se levanta contra exatamente o sistema de Roma. E lá na Alemanha, no templo, na igreja de Wittenberg, não é isso? Ele vai lá e coloca 95 teses contra o sistema romano. Bom, logo ele vai ser caçado, logo vão querer matá-lo. Mas também o Espírito já estava trabalhando na cabeça de outros homens que seguiram Lutero. Enfim, não dá para falar tudo isso hoje. O fato é que ele saiu de lá e passou a criar esse movimento que ficou sendo conhecido como protestante, que somos nós hoje, a igreja, que saímos do sistema romano, da igreja católica. Bom, saímos de lá,
mas muitas coisas nós trouxemos de lá para cá. Esse é o fato. Então esse movimento ficou sendo chamado de reforma. Diga, reforma. Por que eu frisei 3 vezes ou mais sobre restauração e não reforma? Porque é diferente. O que é reformar? Já falei isso aqui algumas vezes, vou falar novamente. Reformar é quando, se alguém bate no para-choque, no para-lama do carro, por exemplo, e você leva ao funileiro, e o funileiro então desamassa, passa lá uma massa, lixa e pinta, o carro fica novinho. Quem olha nem percebe que o carro foi batido, porque ele foi reformado. Mas com o passar do tempo, trepidação, não é isso? Asfalto muito ruim, muito morro, sobe e desce, como aqui em Mauá, aquela massa pode trincar e o defeito pode aparecer. Sim ou não? Porque foi reformado. Se algum dia você vai vender aquele carro, mesmo que ele esteja intacto, depois de haver sido reformado, e alguém perguntar aqui, esse carro já foi batido? E você pode dizer o quê? Ninguém nem percebe, mas você tem que dizer o quê? Porque isso tem massa. Agora, o que é restauração? Alguém vai lá e bate no para-choque e leva o funileiro, e o funileiro, você diz para o funileiro, eu não quero que você recupere isso aí não, eu quero um novo. Vamos ligar para a fábrica, o carro tem seguro, e vamos pedir que a fábrica mande um outro para-choque ou para-lama novo, pintado na cor do carro. Aí o funileiro só encaixa. O carro foi o quê? Reformado ou restaurado? Se alguém perguntar se ele já foi batido e você falar que não, você está mentindo? Não está, porque não foi. Não tem peça remendada ali, reformada. Ali foi restaurado, ali peça nova, zerada, vindo da fábrica. Quem me entende? Quem me entende? Então isso é restauração. É buscar o que é original. Não remendar com massa, não colocar Durapox, não fazer gambiarra. É isso que nós somos acostumados a fazer. Esse nome gambiarra vem de fios, eletricidade, provisória, deram esse nome de gambiarra. E tudo que a gente faz que é provisório, a gente chama de gambiarra. Então o que acontece? A restauração, ela não se propõe a fazer gambiarra. A restauração, ela vai no foco, ela vai na origem, ela vai lá no nascedouro para tentar resolver. Ela não tampa o sol com a peneira. Por isso que eu estou lhes falando sobre restauração, que é diferente de reformar. Então, durante muito tempo, nós crentes fomos reformados na nossa fé, reformados no nosso relacionamento, vai emendando aqui, emendando ali. O relacionamento não está bom, mas a gente passa um Durepox aqui, a gente passa um óleo de peroba ali, e vai enfrentando com a cara de pau a si mesmo. Mas isso é reforma, que com o tempo vai se desgastando. Não restaurou, não curou. Qualquer intempere vai voltar todas aquelas verdades. A Bíblia está nos propondo um momento de restauração. E o que significa a palavra restaurar? Vamos lá, eu coloquei alguns significados aqui. Primeiro, diga, recuperar o tempo perdido. Restaurar, em primeiro lugar, significa recuperar o tempo perdido. Dentro disso eu lhe pergunto, será que nós perdemos algum tempo na nossa vida, tempo que não foi usado exclusivamente para adorar a Deus, a vontade do Senhor, e utilizamos com outras coisas que foram perdidas? Será que existe algum momento na nossa vida que nós perdemos tempo, por alguma razão? Na minha existe vários. Então o que Deus quer fazer? Deus quer trazer uma restauração. Nós trabalharmos de tal forma para recuperarmos o tempo que foi perdido. Gente que teve o tempo perdido nas drogas, na prostituição, no pecado e tudo quanto não presta. Então a restauração é fazer com que nós possamos trabalhar agora a ponto de recuperar o tempo perdido. Restauração também significa reconstituir o que foi destruído. É o que eu falei, bora lá? Reconstituir o que foi. Então Deus está querendo fazer isso, reconstituir. Também restauração significa renovar o que se desgastou. Eu achei essa palavra tão legal. Bora lá? Renovar o que se desgastou. O que é que não se desgasta com o passar do tempo? Tudo se desgasta. A máquina se desgasta. Nós, seres humanos, nos desgastamos. E não nos desgastamos apenas o nosso físico, porque eu, no alto dos meus 50 anos, graças a Deus, saudável, sem nenhuma doença, sem, pelo menos, não sei se tenho, os exames deram tudo em ordem,
as taxas todas reguladas, mas eu já sinto que há desgaste. Eu já sinto que eu não tenho o mesmo vigor de 30 anos atrás. Eu já sinto que eu não tenho o mesmo empenho, né, para o trabalho do que há 30 anos atrás. Já começou a desgastar alguma coisa. A memória já não é mais a mesma. Então tudo já não é mais o mesmo. Há um desgaste. Assim como tudo começa a se desgastar. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que Deus quer restaurar. E se Ele quer restaurar, Ele quer restaurar tudo. Desde a saúde, desde a área emocional que se desgastou, desde a área física, né, como já falei, desde a área espiritual. Ele quer de alguma forma nos renovar. Então a vida restaurada por Deus, ela experimenta algumas coisas, e é o que o salmista nos falou aqui, e eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, uma vida restaurada, ela nos faz experimentar um período de alegria e satisfação. Olha que coisa impressionante. O salmista diz, você pode colocar de novo lá o verso 32 do primeiro, por gentileza? Se puder deixar lá enquanto eu estiver falando, fica legal, tá bom? Por favor, aqui olha lá, só para você entender. Bem-aventurado, bem feliz, diga bem feliz, diga felicíssimo, é aquele cuja transgressão é o quê? E cujo pecado é? Coberto, não para esconder, mas coberto por alguém que pode cobrir. E o único que pode cobrir o nosso pecado é o Filho de Deus, que foi enviado aqui através da sua morte e ressurreição, o seu sangue que foi derramado. Ele pode cobrir os nossos pecados. O que é cobrir? Ele pode apagar, Ele pode perdoar, Ele pode nos dar uma oportunidade de começar de novo. Olha, aquilo que desgastou, aquilo que foi destituído e aquilo que foi perdido, então Ele, pelo pecado, Ele nos dá a oportunidade de um recomeço. E o fato de termos o pecado perdoado, meu irmão, vou falar para você, a alegria invade o coração e nós temos motivos para continuar a viver, ou continuarmos a vivermos. Por quê? Bem feliz, felicíssimo é aquele cuja transgressão é perdoada. O salmista, ele pratica vários tipos de erros. Você pode ver que a Bíblia chama o pecado de pecado, a Bíblia chama o pecado de iniquidade, aí mesmo nós vamos ver. E a Bíblia chama o pecado de transgressão. Por quê? Porque é diferente uma coisa da outra. Se perguntar para o crente assim, para 10 crentes, coloca 10 crentes aí, sejam eles quem forem, existe pecadinho, pecadão? Os 10 vão dizer não, porque pecado é pecado. Mas a Bíblia diz que existem pecados menores e existem pecados maiores. Por isso que ela qualifica diferente os nomes dos pecados, tá? Ela chama de pecado, ela chama de iniquidade e ela chama de transgressão. Transgressão é quebra de contrato. É o quê? Quando alguém quebra um contrato, fez um contrato de aluguel, fez um contrato de uma casa, fez um contrato de casamento, fez um contrato de qualquer coisa, e você quebrou o contrato, é um tipo de pecado. Talvez não seja um pecado que te leve à morte, que te leve ao inferno, mas é um tipo de pecado, é um tipo de mal. Não é um mal de todo tamanho, mas é um mal, porque se vai fazendo aqui, vai fazendo ali, vai fazendo acolá, vai piorando. Quando a Bíblia fala de iniquidade, e nós vamos ver o verso seguinte, coloca aí o 2, por favor, aqui, o verso seguinte. Olha o que diz, bem-aventurado, bem feliz, e já vai mudar a expressão, e ele tem uma razão de ser. O homem a quem o Senhor não atribui o quê? O que é iniquidade? Iniquidade, irmãos, já é um pecado consciente. Iniquidade é aquele... Olha, a palavra iniquidade, ela é muito mais séria do que nós pensamos. Bora lá? Ela vem de um termo grego, eu não vou lá no hebraico, não, vou mais perto aqui. No termo grego que significa anomia, diga anomia. Sabe o que significa a palavra anomia? Diga ausência de lei. Então, o homem que pratica a iniquidade é aquele homem que está vivendo longe da lei. Ele não cumpre a lei. O iníquo é aquele que desobedece à lei. Não tem regras, não tem limites, não tem parâmetros. Ele é quem manda na vida dele e faz do jeito que quer e não obedece a ninguém. E o salmista está dizendo, bem feliz é o homem a quem o Senhor não atribui a falta de lei. Ou seja, aquele que cumpre, aquele que obedece, aquele que respeita, a esse o Senhor diz que Ele é muito feliz. Então é uma alegria que invade no nosso coração, quando Deus olha para nós e diz, esse aqui não, esse aqui cumpre.
essa aqui cumpre. Não cumpre tudo, mas tenta cumprir, faz um esforço. Olha que legal. Mas quando olha para aquele e diz, aquele não cumpre nada, ele está na mira de Deus, e em cujo espírito não há engano. Porque essas pessoas que não cumprem, elas enganam a si mesmas. Elas querem provar para todo mundo que não tem problema, você pode descumprir, você não é a primeira nem a última. Muita gente já fez isso, e não dá nada não. Não dá nada não. E com essa conversa de não dar nada não, é que o mundo vai caminhando de mal a pior, porque a pessoa vai só se afundando nessa interpretação que ela deu de não cumprir a lei e de que nada vai lhe acontecer. O pecado é uma coisa tão horrenda e tão sutil, porque o pecado é gostoso. Sim ou não? Ninguém tem coragem de falar, né? Fala mais alto então. Sim. Quem foi que falou? A Camila? O pecado é gostoso, se não fosse ninguém pecava, gente. O pecado é bom, é atrativo. Agora ele é prejudicial. Deus quer que nós vivamos em pecado? Sim ou não? Se o pecado fosse amargo, fosse azedo, fosse ruim, alguém ia procurar pecar? Vai procurar porque é bom. Mas é bom momentaneamente, é bom temporariamente, só que ele gera desgaste. Eu falei aqui, gera desgaste. Ele gera perdas, ele gera prejuízos e quase que irreparáveis, não é isso? Então o pecado atrai as pessoas. No primeiro momento o pecado é muito bom, só que depois ele vai gerando essa ausência, ele vai gerando essa falta, ele vai gerando essa distância, e a pessoa começa a se sentir acusado. E muitos desses que estão em pecado, eles não conseguem nem voltar mais. Você vai falar com eles, eles dizem assim, não sou digno mais, não, para mim não tem mais jeito. Você percebe? Porque no começo não tinha nada a ver, poderia ir. Daqui a pouco a mente cauterizou, virou cal, virou pedra, virou parede, e ele não consegue mais discernir entre o certo e o errado. Para ele o errado é certo. Isso é um absurdo. Mas para aqueles que conhecem o perdão de Deus e está livre do pecado que corrói, que consome, esse tem um coração cheio de alegria. Quem entendeu, diga amém. Agora, o que mais? Ter uma vida restaurada, recuperada, reconstituída, renovada, também produz para nós paz e um livramento glorioso. Vamos aos versos de número 4 a 7, por favor. Coloca lá o 4 a 7 do mesmo texto e vamos ver o que o salmista vai dizer. Bora lá? Vamos juntos? 3, 2, 1. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor... Isso é horrível. Vamos ler, depois eu comento. 5. Confessei-te o meu pecado. Juntos? O meu, uma classificação. Depois, outra classificação de pecado. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas. E tu perdoastes a culpa. Você viu as classificações diferentes do erro ali? Sim ou não? Conseguiu ver? É importante que você veja. Vamos lá? Confessei o meu. Uma classificação de erro. Depois a minha é outra classificação, pior. Ele praticou todas essas. Depois as transgressões. E por último o pecado novamente. Então 4 qualificadores ou 3 qualificadoras diferentes de erros, dos quais ele praticou todos. Por isso que ele tem habilidade para confessar, para falar. Eu confessei tudo, eu não deixei nada. Aí ele vai dizer que depois que ele confessou, verso 6, por favor, bora lá. O que diz? Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, há tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas estás, e ele não chegarão. O 7. Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos, de livramentos me cerca. Não, vamos de novo. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cantos me cercas. Vamos entender o que é isso? No versículo 4 ou 5 que nós lemos, ele disse que o humor dele ficou seco. Ele ficou com o humor abalado. Porque é isso que o pecado faz. Tira o humor. Se tirou o humor, tirou o quê? A alegria. Quem já conviveu com alguém mal-humorado aqui? Deixa eu ver. Não precisa falar quem que é. Só levante a mão, deixa eu ver. Isso. É legal conviver com gente mal-humorada?
Sim ou não? O ambiente fica pesado, fica carregado, sabe? Você não pode falar, não pode brincar, não pode dizer nada. Por tudo a pessoa parece estar com a ferradura nova, dá um coice. Por tudo dá uma resposta ignorante. Por tudo a casa cai, não é isso? Porque o humor está abalado. Olha aí, então o pecado rouba da gente o humor, rouba da gente a alegria. E qual que é a razão pela qual nós temos que viver para estarmos longe desse mau humor? Ele dá a receita. A receita qual que é? Confessar. Diga confessar. Mas confessar só um tipo de pecado? É confessar tudo, é o pecado e a transgressão, é a iniquidade, é confessar tudo. E quando ele fez isso, aí o 37 é glorioso. Aí ele começa a dizer: confessei tudo, então o Senhor se tornou o meu esconderijo. Eu encontrei em Deus um lugar para me esconder. Ninguém mais pode apontar o dedo para mim porque não me acha. Porque se quiser me apontar o dedo, vai apontar o dedo para quem? Porque ele está escondido aonde? Deu para entender? Então quem confessa e deixa, encontra um lugar em Deus. E se alguém quiser te apontar, vai ter que apontar Deus. E alguém tem coragem de apontar Deus? Ah, Deus, tu fez tudo errado. Só não sabe o que faz, Deus. Alguém tem coragem? Só doido. Só doido. Eu estou para dizer que nem doido. Eu estou para dizer que nem doido. Como é que eu vou fazer um trem desse, irmão? Como diz lá os mineiros. Percebe? Então não adianta. Olha aí, ó. Tu és o meu esconderijo. Depois, preservas-me do quê? Por que me preserva da angústia? Porque o pecado fez o que comigo? Me angustiou, meu humor ficou abalado, eu não consegui me controlar. Mas agora que eu confessei e me encontrei com o Senhor, e um lugarzinho para eu me proteger dentro do Senhor, ninguém pode mais me apontar. Então agora o Senhor preserva-me da angústia. A angústia não me pega mais. E além de estar livre da angústia, tem uma coisa gloriosa. O Senhor me cerca de quê? Alegres cânticos. Imagina um coral cercando a sua vida e cantando canções alegres, maravilhosas, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Não dá para ficar triste, gente. Isso é uma linguagem que o salmista está usando. Olha como a confissão resolve problemas. Mas tem gente que consegue, ele prefere envelhecer, ele prefere entristecer-se, ele prefere ficar com os ossos doentes, ele prefere ficar mal-humorado até que confessar e encontrar em Deus um lugar para estar livre da angústia e viver cheio de alegria. Olha que coisa maravilhosa. Então quando alguém disser que está realmente nessa condição, você tem que dizer para ele: olha, o caminho, meu irmão, é confessar. O caminho é o quê? Confessar. Mais do que isso, essa restauração, ela produz alegria, ela produz paz e livramento. Diga se pode, alegria, produz paz e livramento, e também produz orientação e proteção. Diga, orientação e proteção. Olha que coisa legal. Aí mesmo que, por gentileza, vamos aos versos 8 a 11, por gentileza, e vamos ver o que está escrito lá. Vamos juntos? 3, 2, 1. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho. Eita coisa gloriosa. Juntos. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob. O que é sob? Obrigado. Quando você vê sob, é embaixo. Sobre, em cima. Olha o que Deus está dizendo para alguém que confessa e deixa, além de encontrar nele um lugar, além de estar livre da acusação, da angústia, além de estar rodeado de alegres cantos, Deus vai instruir, Deus vai ensinar o caminho que deve seguir, Deus vai aconselhar e Deus não vai perdê-lo de vista. Que coisa gloriosa! Você entrou à direita, Deus está te vendo. Você virou à esquerda, Deus está te vendo. Você parou, Deus está te vendo. Você continuou caminhando, Deus está te vendo. Ele não te perde de vista, Ele está te vendo o tempo todo. Então com isso, o que é que eu entendo? Eu entendo que quando eu viro à direita, que quando eu viro à esquerda, que quando eu paro, que quando eu continuo, não sou eu, é Ele me orientando. Está na hora de virar à direita, Isaías. Agora está na hora de ir para a esquerda. Isaías, agora está na hora de recuar um pouquinho. Isaías, agora está na hora de caminhar mais um pouco. Está na hora de avançar. Olha aí, ó.
e não perde de vista. Que coisa gloriosa, gente. Então, se tem alguém aí sem instrução, sem ensinamento, quando você encontra com alguém e fala assim, sinceramente estou perdido, não sei o que fazer, então tem alguma coisa errada. Porque o texto está dizendo o quê? Que quem está nele está instruído, está ensinado, está aconselhado e está debaixo dos seus olhos. Eita Deus lindo, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Vamos a mais um, vê o 9 por favor. Juntos, não, isso aqui é duro, mas eu tenho que falar, porque não foi eu, foi o salmista. Não sejais como, nem como, que não tem, cuja boca precisa, e de outra forma. O que o salmista está dizendo? Em outras palavras, ô meu filho, não seja um cavalo, não seja uma mula. Deus não está mandando parar? Para. Deus não está mandando ir para a direita? Direita. Deus não está mandando ir para a esquerda? Esquerda. Deus não está mandando avançar? É avançar. Agora, se você não quiser entender, vai ter que colocar dentro da sua boca, como coloca na boca do cavalo. Como é que chama aquele negócio? A bride? Cabresto? Cabresto na boca do cavalo, irmão, entre os dentes, uma peça de ferro. Será que dói? A bride, né? Que põe na boca do cavalo. Será que dói aquilo ali? Eu nunca coloquei na minha não, mas eu imagino que aquilo deve doer demais. Já colocou não? Alguém já colocou aqui? Ninguém, não, mas alguém já colocou esses aparelhos aí de ferro para correção dos dentes? Quem colocou já ou quem tem? Quem já colocou? É bom ou é ruim? É ruim para comer, tem que limpar muito bem, porque senão a sujeira fica ali, começa a doer, começa a machucar a língua, os beiços, sim ou não? Porque é um ferro, é um corpo estranho. Já pensou ter que colocar um ferro daquele na nossa boca? Aí você pensa que manda na sua vida e vai por aqui, aí Deus puxa a corda, você tem que parar. Tem gente que Deus tem que fazer assim, tem que doer a boca, ou tem que doer alguma coisa, porque ele não obedece, ele é insensível. Olha o que o salmista está dizendo: não sejais como cavalo nem mula, que não haja necessidade de colocar aí um ferro, um freio na sua boca, mas ouça o que o Espírito está dizendo, deixa o Espírito te aconselhar, meu filho. Até quando vai rejeitar a voz de Deus? Até quando vai desobedecer? Até quando vai achar que você manda na sua vida? Você não manda em nada. Quem manda é Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu fico com dó desses crentes que falam, eu faço o jeito que eu quero e acabou e já era. Me dá uma dó, porque parece que eu estou vendo assim, Deus colocando um freio na boca dele assim, ó. Agora para a esquerda, agora para a direita. Aí depois volta chorando, cabisbaixo. Pastor, realmente eu preciso voltar porque a coisa não está fácil. Mas desobedece. Versículo 10, vamos ver? A Bíblia, o verso 10, né? Juntos, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, oh aleluia, o Espírito de Deus está falando conosco aqui. O ímpio, quem sabe o que é ímpio? Que comete impiedade. Eu vou dar um exemplo mais claro que eu já falei aqui uma vez também. A palavra ímpio é uma negação, é um contrário da palavra pia. Tira o IM ali, fica uma vida ímpia. Você tira o IM, fica o quê? Pia. Então, se for uma vida ímpia, fica pia. Pia é lugar de quê? Limpeza, purificação, tirar sujeira, não é isso? A panela está suja, encardida, pega lá o sabão e coloca, como é que chama aquele negócio? Bombril, esfrega, daqui a pouco tirou toda a sujeira, está limpinho, porque é uma vida pia. A irmã Linda tem uma vida pia, tem uma vida limpa. O Adelino tem uma vida pia, tem uma vida limpa. Alguém tem uma vida ímpia, tem uma vida suja. Olha que interessante isso. Então o ímpio, aquele que é sujo porque pratica sujeira, tem muitas dores. Tem o quê? Mas aquele que tem uma vida pia, vamos lá? Mas aquele que confia no Senhor. Você sabe o que é isso?
deixa eu te ajudar aí. Bom. Ivan, fique em pé, por favor, vem aqui. Então vamos dizer que o Ivan é a pessoa que tem a vida pia, a vida limpa. E sabe como que a misericórdia o cerca? Tiago, me ajuda aqui. Eduardo, me ajuda aqui, por favor. Pastor Ivan, me ajuda aqui. Vamos dar as mãos, faça uma roda, deixa ele. Alguém aí quer pegar e bater no Ivan? Ele vai conseguir? Olha o tamanho do negão que tem que enfrentar aí. Tem coragem? Olha o tamanho do outro ali, ó. Esse aqui é menor, mas é valente. É valente. Eu consigo correr um pouco. Mas dá para enfrentar? Se juntar todos nós aqui, dá para botar um tanto de gente para correr. Aí vem o pastor Domingos, vem cá, vem pegar aí para bater nele. Vem cá, não. Vem cá. Tenta dar um tapa nele. Tenta, ameaça. Não, você não vai. Por que não vai? Por quê? Porque a misericórdia o cerca, quem entendeu? Obrigado, vamos aplaudir o nome do Senhor. É por isso que você e eu estamos em pé. Não é porque somos bons, mais forte. Por onde passamos, éramos para termos morrido, mas a misericórdia nos cercou. Ninguém conseguiu tocar em nós e não conseguirá, porque a misericórdia nos cerca. É por isso que você está de pé. É por isso que você está de pé. É por isso que nós estamos em pé. É porque a misericórdia nos cerca. Agora, o dia que nós negarmos tudo isso, qualquer um que quiser bater na gente vai conseguir. Vai ou não vai? Não tem proteção, não tem misericórdia. Gente, isso é lindo demais. E vou dizer para você, por mais forte que seja o Tiago, o Eduardo, pastor Ivan e eu, nós não chegamos nem perto daqueles que vêm para proteger, porque são anjos de Deus que vai cercando. Essa aqui você não pode tocar, não. Nessa daí você não toca, né? Você tem uma vida pia, limpa. Nessa você não toca. Versículo 11 para a gente encerrar. Vamos juntos? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Vós, não está falando do ímpio. Ele vivia na condição de ímpio, Davi. Estão entendendo? Sim ou não? Agora ele mudou. Então ele falou da condição quando ele vivia lá, e agora a condição de quem vive cá. Quem está entendendo? Então vamos lá? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois. Tem alguém reto de coração aqui? A mão pesa, né? A mão pesa. Ai, segura na minha mão, Senhor, levanta aí. Porque se o Senhor não levantar, eu não dou conta. Eu estou buscando essa retidão, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todas as minhas ignorâncias. Eu estou buscando essa retidão. Então vamos cantar de júbilo, porque nós temos prazer na coisa reta. Ninguém aqui tem prazer na injustiça. Ninguém aqui tem prazer na morte. Ninguém tem prazer na corrupção. Ninguém tem prazer no engano. Ninguém tem prazer na mentira. Ninguém aqui